Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 8 de Apocalipse. A Bíblia está dividida em livros, capítulos e versículos. Capítulos são esses números grandes e os versículos ou versos são esses números pequenos. E isso foi feito pelos eruditos para facilitar a localização de textos. Essa divisão não é inspirada por Deus e algumas vezes elas ocorrem em lugares inadequados. Este é o caso deste capítulo aqui, porque dos versos 1 a 5, que veremos a seguir, pertencem ainda ao capítulo anterior, ao capítulo 7, se refere ainda aos 7 selos. E do verso 6 em diante, nós entraremos num assunto novo. Vamos a ele então. Verso 1 diz: Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Fez-se silêncio no céu, diz o texto. Depois de João testemunhar tantas cenas de dragão perseguindo mulher, água sendo engolida pela terra e vozes de trovões e tantas outras coisas, agora ele fala de um silêncio, de uma calmaria. O que significa este silêncio? O livro de Mateus, no capítulo 25, verso 31, nos esclarece. Diz o seguinte: E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí está o motivo por que o céu fica em silêncio. Jesus volta a essa terra, juntamente com todos os seus anjos, e o céu fica vazio. Então, ao abrir o 7º selo, Jesus volta. O texto também diz que o céu fica em silêncio por quase meia hora. Se nós tomarmos o princípio profético de que um dia corresponde a um ano, meia hora correspondem a 7 dias e meio. Só que então o texto diz aí quase meia hora, então são 7 dias. Para fazermos esse cálculo, usamos a regrinha de 3. Um dia corresponde a um ano. Um dia tem 24 horas. Um ano tem 360 dias. Se nós dividirmos 360 por 24, nós teremos 15 dias, que corresponde a uma hora, uma dessas 24 horas. O texto fala sobre meia hora, então metade de 15 é 7,5, mas não dá 7,5 exato. O texto fala aí que é quase meia hora. Esse é o tempo que Jesus vai levar para voltar ao céu, 7 dias. Esse é o tempo que o céu vai estar vazio. Quem tiver aceitado Jesus e não tiver tido a oportunidade de guardar o sábado, fará isso no caminho para o céu. Por isso, esses 7 dias de volta para lá. A Bíblia diz que no céu não haverá um salvo que não haja guardado o sábado. Continuando, verso 2 agora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes dadas 7 trombetas. Este verso agora fala de uma nova corrente profética, composta de 7 trombetas. A trombeta, em profecia, é símbolo de guerra ou de acontecimentos graves. No antigo Israel, a trombeta era usada para convocar para grandes reuniões ou para alertar da aproximação de perigo ou guerra. Josué, no capítulo 6, associa as trombetas ao juízo divino que iria cair sobre Jericó. E em Levíticos 25, verso 9, diz que a trombeta era tocada para anunciar o dia da expiação ou juízo divino. Há juízos divinos em que Deus permite que o mal puna a si próprio, como no caso de Salmo, no capítulo 94, verso 23. E há juízos cuja intervenção vem diretamente de Deus, como, por exemplo, o dilúvio, as 7 últimas pragas. No caso dessas trombetas, os juízos divinos são lançados por mãos humanas, ou seja, pela intervenção indireta de Deus. O mal pune a si próprio. As 7 igrejas que nós já estudamos revelam a condição interna da igreja cristã. Os 7 selos, a condição externa da igreja. E agora essas 7 trombetas demonstram evidentes guerras ou juízos sobre os opressores dos filhos de Deus, a começar com os primeiros, que foram a Roma pagã ocidental e a Roma cristã oriental. Continuemos agora, versos 3 e 4.
E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. O texto fala aí de outro anjo. Quem é esse outro anjo que está aí junto ao altar ministrando incenso? Um anjo comum não pode exercer a função de sacerdote, porque esse sacerdote é um mediador entre o pecador e Deus. E em 1 Timóteo, no capítulo 2:5, nós lemos que só há um mediador entre Deus e os homens. E esse mediador é Jesus. Então esse anjo que fala aí no texto se refere a Jesus. Eu aconselho a você, se você não conhece o assunto do santuário, que você assista para que você entenda melhor esse capítulo que nós estamos estudando. Eu vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira assistir esse estudo do santuário terrestre. No santuário terrestre, no dia da expiação ou do juízo, enquanto o sumo sacerdote oferecia incenso sobre o altar, o povo ficava em atitude solene do lado de fora do santuário e se dedicava à oração. Nesse dia, o povo e até mesmo o santuário precisavam, entre aspas, ser purificados dos pecados que simbolicamente haviam se acumulado ali no santuário. Como podemos ver em Levítico, no capítulo 16, verso 30. Sigamos adiante, verso 5 agora. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Veja só, o texto diz aí que foi lançado fogo sobre a terra. O que significa isso? Veja o que diz Ezequiel 10, verso 2. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas, dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. Nesse texto que acabamos de ler, Ezequiel, em visão, vê os juízos de Deus caírem sobre a cidade de Jerusalém. Neste verso, é ordenado que lance fogo do altar, ou brasas, que é a mesma coisa, na cidade. Já no livro de Apocalipse, no capítulo 8 que estamos estudando, o ato é o mesmo, só que ao invés de lançar apenas sobre a cidade, deve ser lançado sobre toda a terra, ou seja, aumentou aí a extensão de cidade para terra. O mesmo fogo que sobe para Deus com as orações dos santos é agora lançado sobre a terra, produzindo efeitos tremendos. A mesma graça que absolve o pecador condena o ímpio. Para os justos, esse ato de lançar fogo sobre a terra indica que a mediação terminou e que eles por algum tempo terão que viver sem a mediação de Jesus, até que Jesus volte a essa terra para levá-los ao céu. Já para os ímpios, esse ato significa o fechamento da porta da graça. Por isso, depois desse fogo ser lançado, seguem-se vozes, trovões, relâmpagos e terremotos, como nós lemos aí, anunciando então a recompensa dos ímpios. O dia da expiação era de um significado muito especial, porque representava o julgamento divino, quando os casos de todos os homens seriam decididos por toda a eternidade. A atitude do povo de Deus antigamente era de examinar a própria alma e confessar os seus pecados. Essa atitude deve ser também a atitude do povo de Deus hoje. Se o dia da expiação era importante para eles, quanto mais não é hoje para nós. Enquanto o sumo sacerdote estivesse no interior do santuário antigo, realizando sua obra de intercessão, havia oportunidade de o povo colocar sua vida em harmonia com Deus. Só que quando o sumo sacerdote saía do santuário, aí já era tarde para isso. Não havia mais oportunidade para a confissão dos pecados. Os que se recusavam a confessar os seus pecados eram então banidos dentre o povo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote celestial. E ele ainda está fazendo intercessão por nós no santuário celestial. Nossas orações sobem até ele como incenso suave. E ele deleita-se em tomar nossas orações, que são muitas vezes inadequadas, e misturá-las com a sua
justiça para que sejam aceitáveis no trono de graça. O tempo em que Jesus é o nosso advogado e ao mesmo tempo juiz está em sessão, mas logo vai se encerrar. E do mesmo modo que o sumo sacerdote deixava o santuário, nosso sumo sacerdote, Jesus, vai concluir a sua obra de ministração. E ele vai sair do santuário celestial e vai juntar todos os seus anjos da glória e voltar a essa terra para buscar seus filhos. Sigamos adiante agora, verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Agora sim nós chegamos à profecia das 7 trombetas. Ela desdobra a história no seu aspecto militar, revelando assim grandes movimentos internacionais de modo assim tão definido que afetaram a igreja e o seu testemunho por Cristo. Como as outras profecias, ela atinge o clímax com a vinda também do nosso Senhor Jesus em glória. O livro de Daniel, no capítulo 2, fala de uma visão que ele teve e o significado era a divisão do Império Romano, que era representado ali pelas pernas de ferro, através da divisão da Europa, que é representada pelos pés e os dedos da estátua. Cada trombeta que soou era como uma martelada naquela estátua de Daniel 2. O historiador romano Amiano Marcelino foi um homem que testemunhou a queda de Roma. Ele disse o seguinte: enquanto as trombetas soavam nos meus ouvidos, a tempestade do iminente conflito já varria a nossa nação. Isso está no livro História, livro 14, capítulo 1. Esse homem, sem haver estudado a Bíblia, usou a mesma ilustração que o profeta João usou aí, no capítulo 8 que nós estamos estudando. Que interessante, né? No verso 7, lemos: o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra, e foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde.